Existe uma pergunta que todos nessa situação enfrentam, mas poucos admitem. Vale a pena entrar no processo de asilo defensivo? O asilo defensivo funciona como uma resposta a uma ameaça imediata. Ele ocorre quando o governo americano já iniciou os trâmites legais para tirar a pessoa do país. Como toda defesa que começa em desvantagem, o peso do sistema recai sobre o aplicante. Do outro lado da mesa, um advogado do governo trabalha especificamente para encontrar razões para negar o pedido, dentro de uma estrutura desenhada para filtrar e restringir entradas. Este diagrama de decisão mostra a posição do asilo defensivo no sistema de imigração. Enquanto a aplicação proativa segue um fluxo administrativo, a via defensiva acontece sob o contexto de uma remoção ativa. Ao seguir por esse caminho, 3 alertas críticos surgem imediatamente: a criação de um registro permanente, o custo financeiro elevado e o longo tempo de espera. Antes de qualquer movimento que ative esses alertas, consulte o guiado do asilopolitico.com. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você encontra um guia completo em português detalhando os pontos cegos desse processo. Entrar nessa rota sem dominar os fatos é uma aposta alta que troca a segurança de curto prazo por uma vulnerabilidade legal permanente. Vamos analisar os riscos concretos, começando por aquele que gera consequências imediatas e irreversíveis. A primeira linha desta matriz mostra o peso da identificação formal. Ao entrar no processo, seus dados entram definitivamente no sistema, gerando um registro que pode bloquear outras vias legais de regularização no futuro. Um pedido de asilo negado permanece no seu histórico migratório para sempre. Esse registro pode influenciar negativamente futuras tentativas de visto por trabalho, casamento ou até pedidos de residência em outros países. A segunda linha detalha o impacto do acúmulo de processos nos tribunais. A espera por uma decisão costuma durar entre 3 e 5 anos, mantendo o aplicante em um estado de incerteza psicológica. São anos aguardando apenas por uma audiência inicial, sem qualquer garantia de um resultado favorável. Esse tempo de espera gera uma paralisia na vida prática. Fica difícil planejar investimentos, estabilizar o estudo dos filhos ou consolidar uma carreira, sabendo que a base de tudo pode desaparecer a qualquer momento. A terceira linha da matriz aponta o custo financeiro. O asilo defensivo exige representação técnica de alto custo, e a ausência de um advogado aumenta drasticamente o risco de falha. Honorários de advogados especializados podem ultrapassar dezenas de milhares de dólares ao longo do processo. Sem esse suporte qualificado, as chances de vencer o argumento do governo no tribunal caem drasticamente. Esses 3 pontos são onde os erros mais graves acontecem por falta de orientação. Acesse o guiado do asilopolitico.com para aprender como evitar esses prejuízos. Optar pelo asilo defensivo exige o sacrifício da estabilidade financeira e da paz mental por anos, em troca de uma chance de defesa no tribunal. Um erro frequente é acreditar que o processo de asilo defensivo começa apenas no dia da audiência com o juiz. Na realidade, o destino do caso costuma ser selado no primeiro contato com o sistema, seja na triagem inicial ou na entrevista de medo crível. Cada detalhe relatado nessas interações preliminares estabelece a narrativa que será cobrada pelo sistema durante os anos seguintes. Improvisar o relato por desespero cria inconsistências que o governo usará para invalidar o pedido. Por outro lado, entrar na primeira entrevista com uma narrativa documentada e consistente gera uma vantagem processual decisiva. A preparação antecipada aumenta as chances de sucesso, garantindo que o relato inicial suporte o peso de um processo de longa duração. Para decidir se o risco vale a pena, observe onde sua situação se encaixa nesta matriz de cenários: a falsa esperança, o último recurso ou o pedido legítimo. O cenário da falsa esperança envolve indivíduos que buscam o asilo apenas para trabalhar ou melhorar de vida. Embora o desejo seja compreensível, eles carecem de base legal de perseguição reconhecida pelos Estados Unidos. Esse cenário representa uma armadilha perigosa. Entrar no sistema sem fundamentação real consome economias e gera uma negativa permanente, bloqueando futuras oportunidades de imigração legal por outras vias. O cenário do último recurso foca em quem já possui uma vida estabelecida no país, mas foi colocado em processo de remoção ativa. Nesse contexto, o asilo defensivo atua como uma ferramenta de sobrevivência legal.
Para esse grupo, o processo é o único recurso jurídico para evitar a deportação imediata, exigindo ação rápida e suporte técnico para preservar a vida construída no país. O terceiro cenário é o pedido legítimo, onde existe perseguição documentada por raça, religião, nacionalidade, opinião política ou grupo social específico. Aqui, o processo representa um risco calculado, com chances reais de êxito. Embora difícil, o asilo defensivo é uma batalha que pode ser vencida quando há uma base sólida e preparação rigorosa. A dificuldade de aprovação diminui conforme o nível de preparo técnico aumenta. O sucesso ou o desastre em um processo de asilo defensivo é determinado pela qualidade da informação e do preparo do aplicante antes de qualquer interação com o governo. Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a orientação individual de um advogado de imigração qualificado, essencial para a condução do caso. Busque entender sua situação a fundo antes de decidir. Acesse o guiadodoasilopolitico.com pelo link na descrição ou no comentário fixado, para consultar o guia completo sobre o processo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar novos conteúdos sobre imigração e asilo político ao redor do mundo. Tomar decisões baseadas em fatos hoje é a única forma de evitar prejuízos legais permanentes amanhã. Até o próximo!